Agora, entenda o que Deus quer te ensinar quando Ele te ensina sobre ciclos. Então, qual que é a nossa essência? O princípio da dinâmica espiritual que eu enunciei, mais ou menos, foi no último quadrante, foi uns 7 anos atrás, foi isso. Eu anunciei isso aí em 2010. Eu enunciei esse princípio, recebi esse princípio, para começar a viver nos 7 anos que eu vivi, desse princípio. O que diz o princípio? Diz que todo ingrediente, num ciclo, forma uma conexão, desenvolve uma trajetória que se completa na multidimensão. Então, ingrediente é o nosso dom, ciclo é o tempo que passa, conexão são os encontros que nós temos, trajetória é o caminho que Deus abre, multidimensão são os testemunhos que Ele recebe para completar todas as coisas. Então, tudo pode ser explicado nos eventos por essa situação, né? Traição da conexão, falha do ingrediente, não discerniu o ciclo, trajetória fora da órbita, multidimensão incompleta. Então, todas as coisas que acontecem, você pode ter o seu diagnóstico baseado nessas 5 essências. Essas 5 essências explicam tudo. Então, vamos focar na questão do ciclo, que é a questão do tempo. E o que eu tenho visto, que por um tempo as coisas andam, né? Depois, por um tempo, tudo parece que deu ruim. E, na verdade, o que Deus está querendo é produzir testemunho em todos os ambientes. Porque Ele precisa do testemunho quando aparentemente tudo está fluindo, e precisa do testemunho quando aparentemente tudo está ruim. Em todo o tempo, que são ciclos, Ele está esperando que você produza esse testemunho. Por isso, eu quero te explicar sobre ciclo, e o homem mais sábio da Bíblia, mais rico também, né? Ele falou algo de ciclo muito importante. Ele disse, em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, em hebraico e também em grego, nós temos 2 palavras para tempo. Temos o tempo determinado. Chegou aquele tempo. É aquele instante onde as coisas vão se culminar. É o tempo determinado. Mas há tempo para o propósito. O propósito cumpre um processo. Então, há o tempo processo e há o tempo instante. O que é a tua vida? Imagina você tem que produzir 100 pedaços de bolo numa esteira de um bolo contínuo. Você tem que fazer, cortar o bolo de quando em quando, para você ter os 100 pedaços. Então, o bolo na esteira é o tempo contínuo. Cortou o pedaço, é o tempo instante. E aí, você pegou um pedaço de bolo? Não, por quê? O bolo era muito grande. Uma coisa ridícula, como é que é? Você não pegou um pedaço se não tivesse bolo. Não peguei um pedaço porque o bolo era muito grande. E eu não consegui definir o instante. É uma questão de visão e de perspectiva. Daquilo que você precisa exercer no tempo certo, no tempo instante, de um processo ao qual você está vivendo. Nós gostamos de contar um ano de vida. Por que nós não contamos em segundos? Olha que você viveu aí 3.436.000 segundos. Ai, que bênção, meus 3 milhões de segundos. Porque você está numa convenção de que você tem um ano a mais. Eu tenho um ano a menos. O meu RG vai mostrar que em 3 meses eu faço 60. Mas minha referência não é nenhuma de 60 anos. Eu não sou um homem de 60 anos, eu sou um homem casado no meu espírito. Então não tem a ver com a idade, não sei o quê, que pode, que não pode, que dá, que não dá, que fez, que não fez. Entenda a questão do ciclo. Olha só esse texto de Eclesiastes 3,15, diz que o que é, já foi, e o que há de ser, também já passou. E Deus pede contas daquilo que se passou. Meu Deus, vamos entender isso aqui. Como que aquilo que é, já foi. E justamente a ideia em hebraico
diz, olha, há muito tempo atrás, kvar. Kvar, que é a primeira palavra usada aqui para o que já foi. Kvar, já aconteceu. Ué, ou aconteceu? Porque nós estamos acostumados no nosso verbo a definir 3 tempos. Mas os 3 tempos não podem coexistir. Só existem 2 tempos. E o hebraico, no seu verbo, contempla 2 tempos. O tempo completo e o tempo incompleto. Assim é o verbo hebraico. O verbo na nossa língua ocidental é 3. Presente, passado e futuro. Mas só existem 2 na verdade. Aqui está a caneta. Eu vou dizer assim, eu vou abrir a caneta. Pronto, girei aqui, porque essa caneta é roller, ela abriu assim. Vou fechar a caneta. Onde é que está o eu fecho a caneta? Fecharei a caneta, abrirei a caneta, abri a caneta. Eu abro a caneta. Eu não tenho abrirei, abrir e abro. Eu tenho só um instante e um passado. Eu tenho abri, abrirei. Abrirei não aconteceu. Abra a caneta, ainda não abri. Abriu a caneta? Abri. Onde está o abro? Então você pode descrever 3 momentos, mas viver apenas 2. Você vive um instante e um processo. O processo, ele diz aqui, já aconteceu. O que é? Kvar. Kvar é a palavra que já aconteceu. E aquilo que há de ser? Aquilo que há de ser, olha que interessante, o kvar em Deus. O que há de ser em Deus? Deus não tem ansiedade do tempo. Ai, amanhã, quem sabe o Brasil vai ganhar uma medalha. Assim diz o Senhor. Não, Deus não está preocupado. Deus não está olhando a questão, Ele sabe todas as coisas. Ele está precisando que a criatura dele se torne filho, que esse filho tenha uma aliança com ele e que produza os resultados que ele quer para derrotar para sempre o inimigo. Por isso que esse tempo se torna muito importante no seu entendimento. E aquilo que é? Kvar. E aquilo que há de ser em Deus? Também kvar. Mas Deus, Ele está fazendo o quê? Ele está requerindo, Ele está buscando. Bakesh em hebraico, Ele está na busca, Ele está no desejo. Ele está buscando aquilo que ficou para trás. Aquilo que você estava perseguindo. Ele está sabendo o que você está correndo atrás. Então o versículo vai ficar assim: o que é, não existe mais. E o que há de ser em Deus sempre existiu. E Deus está pedindo que você corra atrás daquilo que Ele quer. Aí está explicado o versículo em hebraico. Então, o que é, já foi. Se você não está naquilo, aquilo já foi. Eu estou no trem, o trem está andando. Eu não estou na plataforma, eu não estou na origem, eu não estou no destino, eu estou no mover. Então, se eu estou no mover, o que é? Já foi e eu estou nele. Porque o trem já passou pela estação, mas eu não estou naquela estação. Você desceu naquela estação? Não, eu continuo no trem. Aonde você vai descer no trem? Naquilo que Deus pede que eu faça. O que era? Já foi, estou no trem. O que há de ser? Eu estou olhando em Deus. Em Deus sempre existiu. Porque Ele vai requerer aquilo que eu estou correndo atrás. Você não desceu nessa estação? Ai, não desci. Você não cortou o bolo aqui? Ai, não cortei. Aí o trem continua andando, o bolo continua passando, e Deus está pedindo contas. Por que você não fez isso? Por que você não agiu nessa direção? Agora as pessoas não conseguem entender em absoluto que Deus está agindo para o testemunho. Aí cria uma regra moral, e isso não pode acontecer. Pensa na Bíblia como um livro de regras morais completamente diferentes do que nós vivemos. Homem com 1000 mulheres, Jesus rabino com mulheres, crianças do templo ensinando rabinos. Jesus com 12 anos, isso é um absurdo. Aqueles com 12 anos vai ensinar um rabino. A mulher tocando as vestes do rabino sendo curada. Jesus salvando Lázaro, abrindo os olhos de um cego de nascença,
coisas absurdas para a religião judaica, mas o que é de Deus já foi. Por quê? Kvar, já aconteceu. E você, estou nela. Para quê? Para que a hora que Deus pedir, eu possa entregar. Então, a minha vida está andando, ela não para nunca. A minha vida não para nunca. E eu estou entregando a Deus aquilo que Ele me pede. Isso é um ciclo perfeito. Agora, você vai parar. Parei, não tinha dinheiro. Estava esperando, não aconteceu. Estou frustrado. Você que para. Se você não parar nunca, você está carregando o que var. Está carregando o que já foi. Está carregando o que é. Está carregando o que vai acontecer. Por quê? A hora que Deus pedir de você, você entrega, porque eu não estou parado. Então, se você entendeu essa dimensão de ciclo, não vou dizer que é tão simples de entender, né? Mas eu não botei nenhuma equação aqui diferencial para explicar isso. Eu tenho equações diferenciais, né? dx dy, né? menos θ dt, tem uma série de equações, séries McLaren, séries Fourier, uma série, né? que explicam fenômenos da dinâmica. Isso chama-se topologia matemática e sistemas dinâmicos. Né? Pode entrar um pouco aí, tem na internet alguma coisa assim. Se você gosta de matemática, vai entender. Né? A hora que chegar nas equações, talvez mais dificuldade, mas também você pode entender. Por quê? Porque eu sei que você quer economizar o tempo. Me diz aonde? Aí eu economizei tempo. Me mostra. Você tem um extrato aí da economia do tempo? Eu economizei dinheiro, e aqui está, R$50. Eu economizei tempo. Onde ele está? Você guardou o tempo em algum lugar? Ninguém economiza tempo. Né? Eu desperdicei esse tempo. Desperdiçou? Ficou aonde? Porque essa visão é do Kvar. E o que é? Já foi. O que quer dizer? Está em você. Ou você deixou passar. Mas a hora que Deus pedir, aonde vai estar? Porque Deus pede um altar apostólico na cidade de Vinhedo. E eu venho para Vinhedo e abro um altar apostólico que estava fechado. Deus continua pedindo altar apostólico. Aquele altar apostólico fecha para mim, Deus abre outro. Deus traz apóstolos para a cidade. Os apóstolos da cidade deveriam estar aqui em comunhão comigo, mas a fofoca maligna de um indivíduo endemoniado impede que isso aconteça. Mas isso já aconteceu. Alguém que poderia pagar esse prédio e comprar esse prédio, não aparece ou aparece, mas isso também já aconteceu. Porque o que Deus quer, já passou. E o que eu preguei hoje aqui, já é suficiente. E se tiver um arrebatamento amanhã, não precisa de prédio. Se você entender que o ciclo de Deus não se economiza, nem se desperdiça, apenas Ele pede contas. Ele vai dizer, você não estava lá quando eu pedi. Ele vai dizer, você não fez aquilo que eu te pedi. Porque a maior percepção de Mateus 25, fome, sede, nudez, prisão, enfermo. Senhor, quando? Tempo. Quando te vimos? Tempo. Quando isso aconteceu? Mas que dia? Não, você vai dizer que era o Bispo Betão. Não, o Olivete, tem que fazer para o Olivete. Não, vai dizer que aquilo era para o Raul. Não, Raul não. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. E quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. E a única diferença entre bodes e ovelhas é aquilo que eles fizeram e aquilo que eles deixaram de fazer. Tempo. Por isso, entenda que não tem nem economia nem desperdício. Tem decisão. Corta esse bolo. Sai desse trem ou continua até a próxima estação. Porque ele tem para você um tic-tac muito preciso de todas as coisas, não do que você quer. Eu não quero nada. Eu quero só estar no trem
descer na estação certa, subir na estação certa e continuar no trem. Eu quero só olhar o bolo, pegar essa faca, cortar esse bolo, pegar esse pedaço e servir alguém. Por isso que a vida de acúmulo não tem o menor sentido. Todas as coisas da sua vida têm que ser processo e tem que ser instante. E para que o processo? Para entregar para Deus o instante. Por que eu trabalhei tudo e entreguei tudo o que eu tinha financeiramente? Para habilitar tudo o que Deus quer da minha vida espiritualmente. Então, se é o fulano A, se é o fulano B, eu não sei. Mas tudo o que eu precisar, Deus vai fazer. Se Deus quiser esse prédio, o prédio está. Se Ele não quiser, aonde Ele quiser. Eu vou defender um prédio? Não. Eu vou defender uma pessoa? Não. Eu vou defender uma doutrina? Não. O que existe? Existe um tempo onde eu tenho que entregar o que eu fiz com esse prédio, o que eu fiz com essa pessoa, o que eu fiz com essa doutrina. Deus pede contas. Agora, se você entendeu o tempo, processo e instante, se você entendeu o ciclo, entendeu que o que é já foi, o que é de ser já passou e que Deus pede contas, então você vai entender tanto o Kairos quanto o Cronos, também em hebraico et isman, é a definição da tua produtividade. O Kairos é um tempo, um momento, é de Deus. O Cronos é o tempo do relógio. O relógio marca horas, não marca o tempo. E não existe, na verdade, um kairógrafo. Só existe um cronógrafo. Você não tem kairógrafo, mas o seu espírito tem. No seu espírito está o tempo de Deus, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que ele seja temido. Por isso, não fica com essa história, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. A tua vida não é o que você fez, a tua vida é o que Deus pediu para você. E a tua vida no que Deus pediu para você, é o que você entregou a Ele. O inimigo odeia o que você tem entregue a Ele. Por isso, ele quer condenar você, para que você entre num sistema para ser julgado pelos homens. Mas isso é o ciclo. E nós estamos num ciclo da continuidade de Deus. Eu não defendo coisa alguma, nem prédio, nem pessoas e nem palavras. Eu sou responsável por aquilo que Deus me deu. E no tempo que Ele der, tudo acontece na dimensão que Ele deseja. O Senhor falou para mim, abre a rádio lá em Louveira. Eu abri a rádio em Louveira. No dia do aniversário de Louveira, eu fiz uma oração por Louveira. Um vereador ouviu aquela oração, avisou a equipe dele que uma rádio em São Paulo estava orando por Louveira. E anotou tal. E a pessoa do gabinete dele falou assim, não, isso aqui é o Bispo Betão. Ele está aqui em Louveira, existia uma rádio aqui em Louveira. Que a cidade de Louveira não sabia que tinha uma rádio ali. Depois eu fiquei sabendo por quê, mas esse já foi esse tempo. Falcatruas, confusões, distorções. O que é importante é que eu abri aquela rádio, para soltar aquela voz. Porque Deus quer uma palavra. Deus quer que todo dia eu acorde, grave vídeos, dê palavras, libere situações aonde Ele quer, nesse momento, na melhor condição, com os melhores slides, o melhor telão, melhor situação, melhor câmera, melhor equipe. É o que Deus quer. Ele pode fazer assim e não ter mais nada. E todos vocês estarem aonde Ele quer que você esteja, fazendo outras coisas diferentes. Mas se você pensa, não, é o meu dinheiro, é o meu tempo, tem que fazer isso direitinho, porque Deus quer tudo certinho. Você não vai fazer nada. Você não vai nem pegar esse trem, nem descer do trem, nem andar no trem. Você vai ficar na estação parado. Você vai ficar olhando o bolo passar e não tendo coragem de cortar um pedaço para entregar para alguém. Se fosse para mim, eu vou entregar para alguém, eu vou arriscar. Jesus arriscou tudo. Ele entendeu o Kairos,
do momento. Ele entendeu o Cronos. Ele tinha que nascer em Belém no recenseamento, e ele tinha que morrer na Páscoa numa cruz. E ele não perdeu esse tempo. Para Maria podia dizer, o anjo apareceu, fala que eu sou agraciada, depois estou aqui nessa porcaria de Belém, cidade do meu marido, com toda a família do meu marido, falando um monte da minha vida, não tenho plano de saúde, ninguém me recebeu, eu sou agraciada no quê? Para ter um filho numa estrebaria? Sim, na plenitude do tempo. Mas quem vai achar que um filho na estrebaria é a plenitude do tempo? Ah, Maria, confessa, você está em pecado. Confessa, Maria, só entre eu e você, entendemos as situações, a carne é fraca, todo mundo erra. E Maria sabia que o que é já foi, o que há de ser já passou, e Deus pede contas para você entregar para Ele. E ela entregou um menino na manjedoura. Aí tem tantos exemplos, né? Ele tinha que estar na cruz, ele era o cordeiro da Páscoa. Podia ligar na Galileia. Alô, pai, tudo bem? Eu estou aqui na Galileia. Meu, Judas não está dando. Já envolveu Tiago, Pedro. Está um clima horrível aqui. Eu não vou conseguir fazer Páscoa lá. Ó, senhor, então é o seguinte, ó, vamos marcar. Era para chegar na sexta e tal. Vamos marcar então o Pentecostes. Vamos marcar. Não vai dar tempo agora. Humanamente é impossível. Mesmo divinamente é impossível. Eu não consegui. Ele conseguiu ser traído. Ele conseguiu ser vendido. Ele conseguiu ser entregue. Ele conseguiu suar gotas de sangue. Ele conseguiu estar na cruz, pendurado, na época da Páscoa, para ser o cordeiro e para definir todas as coisas. Esse é o tempo. E que você possa entender o tempo e nunca perder tempo. Você só perde. Você não economiza nem desperdiça. Você perde para você mesmo, para recuperar na velocidade do Espírito. Velocidade é espaço sobre tempo. Se o tempo não volta, o espaço pode ser recuperado, aumentando a velocidade. E se você andar na velocidade do Espírito, não tem tempo, nem de economia, nem de desperdício. Tem o que Deus cobra de você em cada instante. Muito bem, ouça essa palavra 10 vezes, e vai entender tudo sobre o tempo, sobre o ciclo, porque é uma essência maravilhosa.